Oi, pessoal, aqui é a Gil do Sala Precisa Podcast e no Expresso de hoje eu vou falar de um tema que assim, eu tava enrolando pra falar, mas finalmente eu vou falar, que são os zumbis. Porque, gente, zumbi nunca sai de moda. Você já parou pra pensar que os zumbis, os mortos-vivos, são muito mais do que simples monstros? Que assim, na verdade, eles carregam camadas e camadas de significado, né? E falam sobre nós, né? Sobre a humanidade, sobre o medo, sobre a sociedade. Você já parou pra pensar nisso? Porque assim, eu tenho muito medo de zumbi. Quem me conhece, eu sempre falo, gente, tenho muito medo. Se acontecer um apocalipse zumbi um dia, eu não sobrevivo. Se eu ver um zumbi na minha frente, eu acho que eu desmaio. Ou eu vou ser aquela menina que tipo, vou sair correndo, mas eu vou tropeçar e o zumbi vai me pegar, sabe? Eu vou ser essa pessoa. Porque assim, me assusta. Me assusta muito. Eu até minimizei o meu medo depois de The Walking Dead, porque realmente os zumbis não são os protagonistas em Walking Dead. Não é sobre o zumbi. É sobre a sobrevivência, sobre os humanos, a ganância dos humanos, sabe? É sobre a gente. Eles são antagonistas. Então eu tirei um pouco de medo, assim, sabe? Mas assim, é legal ver a evolução dos zumbis, né, no cinema. E o conceito de zumbi, ele nasceu longe de Hollywood. Ele nasceu lá no lugar marcado pela dor, pela história, que é o Haiti. Então lá, o zumbi é um corpo reanimado. Tipo, não por magia, né? Tipo, de filme de terror assim. Ele é um símbolo de controle, né? De perda da vontade, de escravidão. Então é um corpo que anda, só que não tem alma. Então isso é um reflexo brutal do que significa ser privado de liberdade. E quando o cinema começou a explorar os zumbis, em filmes como White Zumbi, que é de 1932, gente, muito antigo, essa carga histórica ainda tá presente, mesmo que de uma forma subentendida. Então o zumbi ali, ele é outro. Ele é um corpo colonizado, dominado, sem autonomia. É um medo racial, cultural ali, que mistura o fascínio e terror pelo desconhecido. Então era isso que era o zumbi. Era tipo um escravo. Só que aí lá em 68, com Jorge Romero, acho que quem gosta de filmes de zumbi deve conhecer esse nome do Jorge Romero, ele é muito famoso aí nos filmes de zumbi, que o zumbi se transforma radicalmente, né? Quem nunca assistiu Night of the Living Dead, né? A Noite dos Mortos-Vivos? O zumbi moderno nasce, né? O morto que volta, não por feitiçaria, mas aí como um símbolo de apocalipse social. Então que eu acho que o Jorge Romero trouxe pra gente o conceito de zumbi que a gente conhece hoje, né? Que é tipo, ele quer comer a carne humana, né? Ele come você, daí você morre e você volta, também querendo comer carne humana. E esse filme, talvez o mais perturbador não sejam as criaturas. Como eu falei, gente, os filmes de zumbis, o perturbador não é as criaturas, são as pessoas. O protagonista é um homem negro no meio de um mundo aí em colapso, cercado de medo, preconceito e violência. E o Jorge Romero, ele não tá contando uma história de terror, ele tá fazendo um espelho pra uma sociedade que mata seus próprios membros, né? Porque aquele zumbi já foi uma pessoa humana um dia. E a galera tá matando zumbis, que eram pessoas, né? E aí, nos filmes seguintes, né? Dawn of the Dead, que inclusive esse, se não me engano, A Madrugada dos Mortos, né? Teve um remake aí em 2004, mas esse antigo aqui de 78, os zumbis, eles não vagam, né? Apenas aí por cidade destruída, eles caminham entre vitrines de shoppings, né? Metaforizando essa compulsão aí de consumismo que aliena as pessoas, né? Esse é o grande trunfo aí de zumbi, ele nos força a olhar pra dentro, pros nossos próprios monstros. Ele não é só um inimigo externo, é uma manifestação aí do caos que existe dentro da nossa sociedade. No século XXI, o medo muda de figura, né? Então a gente já tem aí mais um zumbi moderno, porque cada vez o zumbi vai evoluindo. Esse do Romero é aquele zumbi antigo, que anda, sabe? Eu acho que esse eu sobreviveria, gente, porque ele não vai correr atrás de mim. Ele é mais das antigas, ele é aquele bem... sabe aquele de desenho animado que corre assim com o braço na frente, anda devagar. Eu acho que esse é de boa, acho que esse sobreviveria. Inclusive, o meu medo de zumbi veio por causa do filme A Volta dos Mortos-Vivos, que tava passando na Record. Eu já comentei várias vezes aqui, gente. A Record, na época que eu assistia TV aberta, a Record passava cada filme de terror. E eu assisti esse filme de terror, hein? Já assisti vários lá. Foi lá que eu conheci Evil Dead, lá que eu assisti a Boneca Assassina, lá que eu assisti o Clube do Terror, que era muito legal, recomendo. E lá também que eu assisti A Volta dos Mortos-Vivos, porque no início, mas assim, não é real, gente, mas no início, o diretor colocou que era baseado em fatos reais, né? Que realmente isso aconteceu. E eu fiquei,
gente do céu, será que existe zumbi? Será que um dia vai existir? É possível? É possível, gente, com a nossa modernidade hoje em dia, com tudo que, né, tanto Black Mirror que a gente vê, umas coisas tão, assim, surreais. Acho que um zumbi não seria tão surreal hoje em dia, perto das coisas que estão acontecendo. Mas assim, é porque era um líquido, alguma coisa tóxica, sabe? Que caiu lá de um não sei aonde e acabou indo, não lembro onde também, entrou em algum lugar lá, contaminou as pessoas, acabaram virando zumbis. E aí começou. Os zumbis estavam matando as pessoas estavam se transformando em zumbi e isso aumentando cada vez mais. E, gente, eu reassisti esse filme, não assim, atualmente, mas assim, esses tempos. E eu falei, gente, é disso que eu fiquei com medo. Porque agora eu tenho medo de zumbi, mas eu consumo, né, conteúdos de zumbis. Mas, nossa, como que isso pode ser real? Na época que eu assisti, eu acho que era criança, então realmente me deu muito medo. Mas assim, agora o zumbi vai cada vez evoluindo. Então isso do Romero, aquele antigo que andava, né, aquele zumbi clássico. Aí a gente tem o evoluído, né, que agora o zumbi corre. Então, gente, aí esse eu tenho medo, porque ele corre mais que eu. Então essa ameaça aí não é só a invasão do outro, né, entre aspas, que seria um zumbi, mas é um colapso inevitável, né, porque o zumbi corre, com ele as nossas angústias se aceleram. Então filmes aí como Extermínio, que eu gosto muito, gente, recomendo, é muito legal, que é 28 Days Later, né, depois o segundo é 28 Weeks Later, e aí a gente tem o mais recente, a Evolução, Extermínio e Evolução, que é 28 Years Later, né, que eu não assisti ainda, quero muito assistir. E aí temos Guerra Mundial Z também, né, que captura aí essa ansiedade, né, um vírus que se espalha, sistema que falha, futuro que desaparece. Então, pandemia não é mais metáfora, é uma ameaça real. E o zumbi é o retrato do nosso pânico biológico, né? A gente viveu numa pandemia recentemente. E se futuramente a gente viver numa pandemia de um vírus aí que se espalha, tipo Guerra Mundial Z, a gente vira zumbi, gente? Espero que isso não exista. Só que assim, tem camada ainda mais profunda no terror, né? E como o recente The Last of Us, né? Que mostra também um apocalipse, né? Zumbi. Não sei se chega a ser zumbi, mas é também, né? Uma retratação mais moderna do zumbi, né? Mas antes de tudo, é uma tragédia humana, né? Então, o verdadeiro conflito não é as criaturas, não são os infectados, né? São as pessoas que sobrevivem. Então, tipo, gente, o zumbi, ele não fala, ele não lembra, ele não sente nada. É uma metáfora perfeita para o medo mais existencial, que é viver sem consciência, sem propósito, no piloto automático. Por isso que o zumbi nunca morre no cinema. Na verdade, morre, né, gente? A gente mata lá os infectados no The Last of Us, no The Walking Dead, sempre matam eles, né? Um tiro na cabeça, gente, eu aprendi isso aí. Acho que foi nos filmes do Romero, tem que dar um tiro na cabeça se quiser morrer, ou arranca a cabeça, é a única forma de matar. Mas assim, porque um zumbi não é só um monstro, ele é na verdade um aviso, né? Uma imagem aí do que pode acontecer quando a gente perde a conexão com o que realmente importa. Então, um morto-vivo é um vivo morto, olha só. É um ser que segue sem ser. Tipo, ele só tá ali, ele só é conduzido por matar a carne humana, é só isso que ele quer e mais nada. E como eu falei, ele não fala, ele não lembra, ele não sente mais nada. É tipo, é um nada mais. E é muito interessante fazer essa reflexão com zumbi, porque zumbis são criaturas, né, posso dizer assim, que sempre me deram medo, mas, gente, são criaturas que antes eram pessoas, né? Nós podemos ser zumbis um dia, né, se tiver um apocalipse zumbi e... Enfim, já tô viajando, né, gente? Espero que nunca isso aconteça. Porque eu ainda tenho muito medo de zumbi. E é por isso que zumbi sempre vai ser um tema atual, gente. Zumbi nunca sai de moda. Sempre vai ter uma produção aí sobre zumbis. E olha só, recentemente a gente tem The Last of Us, né? Que tá em produção na 3ª temporada. A gente teve agora Extermínio e Evolução. Estou curiosa pra ver, gente. Evolução significa o quê? Temos mais zumbis evoluídos cada vez mais. Daqui a pouco o zumbi tá falando. Só falta isso, né? Porque o diferencial de um zumbi pra um ser humano é que ele não fala, ele não sente nada. Ele não tem memórias igual ao ser humano, mas ele mata igual ao ser humano, né? Tem o canibalismo aí, gente, que é um ser humano, né? Que não é literalmente um zumbi, mas que consome carne humana, né? Não sei, deve ter. Mas, gente, talvez no fundo todos nós carregamos um zumbi dentro de nós. Mas é muito interessante esse tema. Eu tenho, como eu falei, tenho medo, mas são produções interessantes. Eu, na verdade, não curto, porque todas as produções, na verdade, são de
apocalipse zumbi, porque normalmente se os zumbis dominarem seria praticamente o fim do mundo, que são produções distópicas, né, mas que são muito interessantes também. E eu acho que produções de zumbi sempre chamam atenção. Tem várias produções coreanas também na Netflix que tratam de zumbi, invasão zumbi, se não me engano, que acho que lembra um pouco Guerra Mundial Z, mas são produções bem interessantes. Mas assim, faz falta, né, gente, os zumbis clássicos. Os clássicos lá do Romero, que assim, talvez dê medo na caracterização, né, mas na personalidade, acho que os que eu sobreviveria seriam os clássicos. Bom, gente, se você se interessa um pouco por esse lado aí do terror, que é o lado de zumbis, espero que tenham gostado desse episódio. Comenta comigo aí seu filme favorito sobre esse tema. Deixa lá nos comentários no nosso Instagram, @salaprecisapodcast, e compartilha o episódio aí com seus amigos. Eu espero vocês no próximo Expresso.